7h32 de volta com o Manhã no Ar. E olha, para você que ligou a televisão agora ou ainda há pouco, que está me vendo aqui um pouco mais informal hoje, é porque hoje a gente está fazendo uma alusão ao dia 31 de outubro, encerramento da campanha Outubro Rosa, e desde já a gente está enfatizando aqui a importância de as mulheres procurarem aprender como fazer o autoexame, procurarem pontos de atendimento médico para realmente checarem a saúde e, mais importante de tudo, ter em mente que a luta contra o câncer ou contra a prevenção, porque o que a gente está falando aqui é de prevenção, é permanente, não é apenas durante um mês somente não, é para toda a vida. E é por isso que a gente está enfatizando isso, tanto na roupa, quanto na logomarca, quanto no conteúdo também. Daqui a pouco tem reportagem sobre esse caso, a gente já acompanhou alguns depoimentos e tem mais depoimentos que a gente vai acompanhar ainda no programa de hoje, tá? Antes de seguir com as reportagens, eu quero chamar a interação do nosso telespectador por meio do nosso WhatsApp. Vamos lá? Bom dia, põe aí o WhatsApp na tela, por favor, Caio, pra gente. Bom dia. Ligado com vocês, é a comunidade Januária, né? Bem em frente ao Porto de Manaus. É esse mesmo o nome da comunidade? Januária é o nome da comunidade? Olha só a imagem bonita, é do outro lado do Rio Negro que ele está falando, cara. Bom dia para você, viu, meu amigo? Não sei quem foi que mandou, mas bom dia. Aí aqui um bom dia também lá para o bairro Santo Antônio, é a Merian que está mandando para a gente. Vamos mais um aqui embaixo. Olha, eu e o Pepinho na tela. Bom dia. Gente, que homem é esse? Olha o tamanho desse homem, só pode ser um galambê. O Pepinho parece ser um menino. Pô, Pepinho! Menino, Pepinho! O Pepinho aqui é o verdadeiro galã, viu? Emanuel Cardoso, não perca um dia. Parabéns pelo programa, sou sua fã. Obrigado por existir nas nossas manhãs. Muito obrigado por você nos dar o carinho da sua audiência também, viu? Vamos seguir aqui. Bom dia, é o Douglas, de Manacapuru. Olha aí o Douglas, todo faceiro, fazendo a foto. Bota uma camisa desse menino, rapaz. Bom dia, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. É lá da praia do Tupé, o Gilcimar. Pessoal do interior em peso assistindo a nossa programação, viu? Vamos lá? Olha, tenho aqui um depoimento do Manuel, do Monte das Oliveiras. Ele deixa claro o ponto de vista dele, falando sobre se o cara fosse estudante, tivesse com caneta e não com arma, não teria acontecido isso, viu? Não teria acontecido isso. E ele diz o seguinte também, viu? Que os policiais, que parabéns para a Polícia Civil e todos que estiveram na operação, melhor um pai de família vivo do que um vagabundo em pé, é a opinião do Manuel do Monte das Oliveiras. Aqui embaixo tem uma outra opinião também, a polícia está ali para defender a população, se não fosse eles seriam os policiais, aí seriam pais de família mortos, que mortos eles estavam ali para matar também, com certeza também matariam pessoas inocentes. Se fossem pessoas inocentes, não estariam tendo tanta repercussão. Sinto pelos pais que estão sofrendo pelas perdas. É o sentimento de todo mundo. Tem mais duas aqui, minha diretora. Deixa eu seguir essas duas últimas aqui, olha. Bom dia, Manuel. Um alô para May, lá na comunidade Vista Alegre, no Santa Etelvina, fã do programa. Lamenta pelas mães que perderam seus filhos nesse confronto. E a última aqui. A verdade é que o brasileiro nunca está satisfeito com nada. Se a polícia não prende, é porque não está atrapalhando. Se prende, a justiça solta. Agora, julgar os policiais pelo serviço prestado a favor da população, pelo amor de Deus, se fossem trabalhadores, ou estariam no trabalho noturno, ou estariam dentro de casa e não nos becos com armas na mão. Está na hora do povo criar vergonha na cara e deixar a polícia fazer o trabalho dela. Bom dia, Manuel. Parabéns a você e todos da equipe pelo programa. A pessoa não subscreveu, mas deixou a opinião dela aqui pra gente e a gente divulga a opinião das pessoas aqui. Agora traz o drone da TV A Crítica, por favor. Vamos trazer informação do trânsito da nossa cidade. Alameda Cosme Ferreira, justamente o trecho que eu havia comentado para você ainda há pouco. O trânsito, como de costume, para as 7h36 da manhã. Sempre neste horário o trânsito é complicado pela Cosme Ferreira, pela Alameda, também como pela saída da Governador José Lindoso, Avenida das Torres, o trânsito sempre fica dessa forma. O motorista já sabe, o que não sabe fica sabendo, precisa ter paciência. Eu, sinceramente, numa hora dessa, não sei nem indicar uma rota alternativa, sabe? Não tem. Quem está vindo da Avenida das Torres vai fazer o quê? Tem gente que consegue cortar por dentro do Parque 10, mas aí vai encontrar um gargalo um pouco mais à frente e, às vezes, perde tempo. E aí tem que encarar esse trânsito. Paciência para os motoristas que estão nesta área da cidade. Obrigado ao Alex pela informação que traz para a gente do trânsito. A gente mostra aqui, portanto, o fluxo de veículos na Alameda Cosme Ferreira, na chegada no complexo viário Gilberto Mestrinho, conhecido popularmente como a Bola do Coroado.
Obrigado, Alex. Vamos seguir aqui no estúdio com informação. Nós mostramos ontem, aqui no Manhã no Ar, esse confronto, viu? Essas mortes aí, no confronto entre criminosos e a polícia. Passa a informação no TP para mim aqui, por favor. A informação no meu teleprompter, para eu chamar essa reportagem. Essa operação lá da polícia na zona sul da capital, como a gente sabe, deixou 17 mortos neste confronto. Entre eles haviam adolescentes, alguns com 14, com 16 anos, como a gente já trouxe aqui na reportagem, inclusive. Mas por que o submundo do crime tem atraído tanto esses jovens, cada vez mais cedo? É o que você acompanha agora na reportagem da Rosiane Chagas e também do Américo Viana. Já ganhamos já, mano, aqui já ganhamos, estamos aqui na quadra já, mano. Na periferia de Manaus, uma luta contínua pelo domínio do tráfico de drogas. Está aqui, aqui, ó. Cadê esse vovô, paz? Uma guerra entre facções criminosas que quase sempre termina em mortes dentro dos presídios e nos bairros mais pobres da cidade. Nos últimos anos, a Zona Sul de Manaus tem sido palco frequente dessas brigas. Quarta-feira, o confronto entre traficantes e policiais terminou com 17 mortos. A polícia diz que os bandidos se organizavam para atacar uma facção rival. Estavam trocando tiro com outros criminosos, certo? E foi quando a população nos avisou, como nós estamos com um policiamento bastante reforçado naquela área, de imediato nós conseguimos chegar e houve realmente essa ação policial, essa intervenção policial. Sim, eles estavam indo lá para confrontar o outro grupo rival para tentar tomar a área. Nessa disputa pelo controle do tráfico de drogas, um fator chama a atenção: a entrada de adolescentes e jovens cada vez mais cedo no submundo do crime. Eles são atraídos pelos traficantes com a falsa ideia do dinheiro fácil e do poder. E quase sempre acabam perdendo a vida. Quem está oferecendo renda a muitos dos jovens na periferia, que não tem perspectiva real de emprego, de salário, é o tráfico, né? São as facções. E também oferecem poder de dominar áreas e regiões. Na lista dos mortos, um adolescente de 16 anos. No IML, o tio do menino lamentou a ligação do sobrinho com o tráfico. Mais ou menos uns 2 anos ele começou usando droga. Aí a gente falava, meu filho, sai disso da vida, isso daí não é vida. Já basta sua mãe, que é uma usuária de droga, você está sendo espelho dela também. Felizmente aconteceu essa tragédia aí. Para o sociólogo, as mortes são um retrato de uma guerra que ainda está longe de um fim. E para os jovens que entram nesse universo do crime, o caminho é quase sempre sem volta. O grande desafio é um pacto social, né? É o envolvimento das escolas, é o envolvimento das instituições religiosas, é o envolvimento da família. Nós não podemos mais perder uma geração inteira de jovens para o crime. Um adolescente, um menino, não cria coragem para enfrentar a polícia com arma na mão da noite para o dia, sabe? Não é isso. Essas imagens que a gente está exibindo aqui, por exemplo, mostram um pouco do que está por trás da inserção de jovens no mundo do crime. Não é apenas o fator econômico, não. Existe um fator cultural. Existe um fator cultural. Essa violência está inserida na comunidade onde esses jovens vivem. São os vizinhos dele. É o vizinho do lado que tem a boca de fumo. É o vizinho do lado que anda com a arma na cintura e que é perigoso, e que é respeitado porque é perigoso. É o vizinho do lado que está com colar, que está com a moto, que tem uma TV grande em casa, que tem dinheiro. Por quê? Porque é traficante, porque tem poder de influência, porque realiza outros crimes. E o menino está vendo isso. E o que o menino não vê nessa realidade aqui? Ele não vê um projeto social. Um projeto social que incentive o esporte. Ele não vê na prática esportiva nenhuma vantagem para ele. Que vantagem tem ele fazer parte de um time de futebol, de um time de vôlei, de um time... Existe isso na comunidade, pelo menos? Algum projeto de dança, de música, de qualquer outra coisa? Não tem. Não tem. A atividade que sobra para esse menino, para esse moleque que está em casa, é ver os bandidos, é ver os traficantes e ser chamado. Muitas vezes não é uma situação formal assim. Ei, vem cá, vende essa droga para mim aqui que eu te dou o dinheiro. Não é uma situação formal assim. E eu não estou dizendo isso de que eu ouvi dizer.
ou foi fazendo reportagem, não. Eu cresci em ocupações. Eu vi isso acontecer na prática. Estive no meio dessa coisa. É desse jeito que acontece, é natural, é a cultura do meio. Nós somos seres gregários. E enquanto a cultura do crime for fomentada, for alimentada por esse comércio criminoso nas comunidades, isso vai acontecer. Nós vamos continuar tendo jovens entrando para o crime cada vez mais cedo. Temos aí um jovem de 16 anos morto, vimos o depoimento da mãe dele colocando a culpa na Rocan, dizendo que a Rocan vai pagar. É mãe, desesperada. Ela se quer cuidar desse menino porque no depoimento do tio, o outro senhor que a gente acompanhou nessa reportagem, é tio desse mesmo jovem de 16 anos morto. Ele disse que a família já não tinha mais controle sobre o rapaz. O menino já estava entregue às drogas, já não ouvia mais ninguém, foi criado pela avó, que era avó e mãe, a última pessoa, inclusive, da família, que esse jovem de 16 anos deu um abraço, saiu de casa, foi para essa confusão toda aí e terminou morto no confronto com a polícia. Se houver ausência, enquanto houver ausência do poder público nessas comunidades, é isso que vai acontecer. O crime vai estar por lá. Enquanto houver um comércio forte, uma demanda forte de um exército de viciados nesta cidade, no país inteiro, enquanto tiver um exército de viciados financiando o tráfico de drogas, é isso que nós vamos ver. Se não morrerem em confronto com a polícia, vão ficar se matando uns aos outros. E nós, no meio de todo esse fogo cruzado. 7h44. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar agora sobre o Dia de Finados, viu? Ao todo, são 10 cemitérios coordenados pela Prefeitura de Manaus, 6 aqui na capital e 4 na zona rural. É previsto cerca de 600 mil visitantes na zona urbana no próximo fim de semana. Está prevista a tradicional missa campal também no cemitério São João Batista, na zona centro-sul da capital, por onde vão passar cerca de 100 mil pessoas. Nos demais cemitérios, missas serão realizadas a cada hora. Lembrando que haverá alterações no trânsito no entorno dos cemitérios no dia de finado. É importante os motoristas ficarem atentos, tá? Os cemitérios vão funcionar das 7 da manhã até as 8 da noite, com exceção do cemitério Nossa Senhora Aparecida, que vai funcionar de 6 da manhã até as 6 da noite. Fica, portanto, aí a informação para as pessoas que vão fazer, as pessoas que separam um tempo nesse dia de finados para ir velar os seus mortos, para ir prestar homenagem aos seus mortos, aos seus entes queridos, viu? E apesar de se manter estável no mês de agosto, a inadimplência ainda afeta quase metade da população adulta do Brasil, segundo a Serasa Experian, e é preciso muita disciplina para não gastar mais do que se pode, principalmente, viu, com a Black Friday se aproximando. Vamos acompanhar na reportagem? Quando o assunto é dívida, difícil encontrar quem nunca teve ou está com um nome sujo na praça. Explica um brasileiro que não teve ainda. Já, com certeza. E esse comportamento está refletido nos números. No Brasil, a inadimplência atinge quase metade da população adulta. São mais de 63 milhões de pessoas com dívidas em atraso. Esse endividamento já virou cultural, né? As pessoas veem aquelas campanhas de crédito, a pessoa vai, quita, limpa o seu CPF, né, como é falado, e depois novamente faz novas compras e volta a endividar. No Brasil, o estado com o maior número de devedores é o Tocantins, seguido do Mato Grosso e do estado de Roraima. O Amazonas só aparece na 11ª posição. Mas um dado é comum a todos esses locais. Os homens representam a maior parcela dos inadimplentes. São responsáveis por mais da metade das dívidas em aberto. Hoje o homem acaba assumindo alguns compromissos maiores que as mulheres, em alguns lares, né? Uma vez o homem, que é o que gerencia as finanças, ele acaba se desorganizando e deixando, lógico, de pagar alguns compromissos, gerando esse índice. Na maioria dos casos, os inadimplentes somam mais de uma dívida. Nessa situação, os especialistas recomendam que a pessoa se organize e busque a renegociação. Outra alternativa é trocar por uma dívida única, recorrendo a um empréstimo consignado, por exemplo. Aos 68 anos, Dona Grácia se orgulha de nunca ter tido nome sujo. Nunca. Olha, boa pagadora.
Graças a Deus. Agora, com a Black Friday chegando, ela já tem planos para aproveitar as promoções. Pretende comprar um celular, mas já adianta, vai fazer de tudo para manter o status de boa pagadora. Compro aquilo que eu posso pagar, né? Sou aposentada e só gasto o que eu posso. Se todo mundo fosse assim, hein, seria uma maravilha. Mas aí com as promoções de fim de ano se aproximando, é preciso realmente fazer esse tipo de controle, tá? Deixa eu falar agora sobre política. A Câmara Municipal de Manaus adiou para a próxima semana a discussão sobre o orçamento para o ano que vem. A gente lembra que o orçamento da Prefeitura de um ano é aprovado no ano anterior pela Câmara dos Vereadores. Se não for aprovado, isso impede que as verbas sejam aplicadas no ano seguinte, tá? Portanto, é obrigação, é lei, inclusive, que os vereadores façam isso. A previsão para o ano que vem é de 6 bilhões de reais, uma previsão que está 21% a mais que o orçamento agora de 2019. Vamos acompanhar na reportagem. O projeto da Lei Orçamentária Anual chegou na Câmara Municipal no dia 15 deste mês, mas ainda não foi discutido pelos vereadores da Casa. Eu entendo que a gente já está demorando demais, isso já poderia estar deliberado. E por que já poderia estar deliberado? Para a gente ganhar tempo, uma coisa que eu acho que é fundamental, que é chamar o povo para ser ouvido. O valor da lei orçamentária para 2020 é de 6,2 bilhões de reais, 21% a mais do que o orçamento para este ano, que foi de 5 bilhões. A maior parte dos recursos, que é de 3,5 bilhões, vai ser para o Tesouro Municipal. A previsão é que 1,5 bilhão seja para a educação e 976 milhões para a saúde. Quanto antes os vereadores receberem e começarem a debater o orçamento, com certeza aquela fatia, aquele orçamento será direcionado da forma correta. A LOA estabelece as despesas e as receitas de Manaus para o ano que vem. O projeto de lei deve ser discutido na próxima semana pelos vereadores e, em seguida, encaminhado para a análise das comissões técnicas. Hoje tomei informação do presidente da casa, ele quem pauta, né, faz a pauta do dia. Ele não vai fazer deliberação hoje, mas na quarta-feira. Mas ele ainda está por decidir sobre isso, mas já me comunicou, como líder da maioria, que ele pretende fazer então a votação da LOA na segunda-feira. Ainda falando sobre a Câmara de Vereadores, por dia são apresentados por lá, em média, 2 projetos de lei. Mas o que tem chamado a atenção é a pouca relevância social das propostas aprovadas pelos vereadores e que não mudam em nada a vida do cidadão. Na terça-feira, 37 leis parlamentares foram sancionadas em Manaus. Os projetos são direcionados para a saúde, direitos do consumidor e idosos, entre outros. Depois de apresentados, os projetos são direcionados à Comissão de Constituição, onde é feita uma análise. E antes de ir para a votação, pode passar também por outras comissões temáticas para saber se é favorável ou não. Na Câmara Municipal de Manaus, por exemplo, os parlamentares eles apresentam uma média de 2 projetos por dia. Este ano foram apresentados cerca de 344 projetos. Mas a relevância desses projetos que tem levantado alguns questionamentos. Na Câmara Municipal já foram apresentados projetos para homenagear o Dia do Hoteleiro, o Dia do Coroinha ou de algum movimento religioso e até um que torna a pipa patrimônio histórico e cultural. Nas ruas, a população diz que os vereadores deveriam cuidar mais dos problemas da cidade. A falta de saneamento básico, moradias de risco, igarapés, e tudo isso aí nós estamos precisando de para ontem. Esses alagamentos, o esgoto, ter higiênico, né, que aqui não tem. Mas para este vereador, todos os projetos de lei que são apresentados são importantes. Toda lei ela é bem feita, é bem-vinda e o vereador faz com muito carinho. Do dia a dia, como ele está na comunidade, ele vê a necessidade da comunidade. Já este outro vereador acredita que ainda é preciso ver com outros olhos alguns projetos que são apresentados e priorizar os mais importantes. Projetos que nós temos aí das pessoas que estão desempregadas, conseguir andar gratuitamente no transporte, leis que nós temos que criar que protegem a criança, leis que nós temos que criar para proteger o idoso, e não é criado.
tem razão. É preciso que os vereadores passem a atuar nisso e mais, é preciso que nós, a população, estejamos atentos à atuação dos nossos parlamentares para saber o que eles estão planejando, o que eles estão promulgando, que tipo de leis estão criando e principalmente, o que eles estão fiscalizando, o que os vereadores estão denunciando, quais são os requerimentos apresentados em favor da população. Isso também é obrigação dos vereadores, tá? Eu continuo falando sobre os vereadores. Recentemente nós acompanhamos uma decisão que cassou os mandatos de alguns deles. Essa decisão foi mantida pela juíza. Traz para mim o Leon Furtado aqui, por favor. Leon, explica para a gente, para o nosso telespectador, quem são os vereadores que estarão inelegíveis agora por essa decisão da juíza. Traz essas informações para a gente e tem até a deputada que pode se tornar inelegível também, né? Pois é, Manuel, a juíza da 37ª Zona Eleitoral, Kathleen dos Santos Gomes, manteve essa decisão que já havia sido publicada no mês de agosto. Ela cassa, então, o mandato de 4 vereadores do PL e também torna inelegível a candidata, na verdade, a deputada estadual Joana Dark. Tudo isso por conta de uma fraude no registro de candidaturas da cota feminina. Foram atingidos, então, por essa decisão, os vereadores Edson Bentes de Castro, o sargento Bentes Papinha, segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus, Fred Mota, e também Mirtes Salles, que assumiu a vaga deixada por Joana Dark e também Cláudio Proença. No final de setembro, a magistrada havia anulado essa decisão, dessa cassação, visto que ela considerou que Joana Dark não tomou conhecimento do laudo grafotécnico da assinatura da candidata Ivanete Alves da Silva, apontada como laranja. E esse fato, então, teria sido alegada pela defesa também de todos os parlamentares. Então, dessa forma, ela concedeu 15 dias aí para que todos reunissem argumentos e também apresentassem informações a respeito desse laudo grafotécnico para comparar com essas informações da Polícia Federal. Na nova decisão, a magistrada então concluiu que a fraude de fato ocorreu e que o partido usou uma candidata fake para completar essa cota de gênero. Só trazendo mais uma informação, a jornalista Liliane Araújo também foi condenada à inelegibilidade por 8 anos, segundo essa sentença proferida pela magistrada Kathleen dos Santos Gomes. E também a gente acredita que todos eles devem recorrer dessa decisão, Emanuel, até porque esse processo tramita na primeira instância. Então eles devem primeiro recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e, se for o caso, também devem recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, Emanuel. Na Justiça Eleitoral, a gente sabe que o andamento dos prazos tem sido um pouco mais célere do que na Justiça Comum. É possível, sim, que esses parlamentares recorram, mas aí está mantida a decisão. Obrigado, Leon, pelas informações que você traz. Tem algo que eu ainda gostaria de comentar sobre este assunto, que nós temos aí uma crise nacional no partido do presidente da República, que é uma crise provocada por um tipo de investigação desse tipo, candidaturas falsas ou inventadas ou simuladas para que se preencha a cota nos partidos políticos. Então, essa situação que ocorre aqui em Manaus não é algo daqui. A Justiça está atenta e isso pode, de fato, moralizar os partidos políticos. É uma boa oportunidade para os partidos, para as lideranças dos partidos, para eles começarem a moralizar isso, fazer um trabalho de conscientização política junto às suas bases, junto ao seu eleitorado, junto aos seus correligionários, fazer um trabalho de consciência política e, de fato, chamar pessoas que estejam dispostas, pessoas que tenham projeto político e não gente que queira entrar na política para fazer carreira como se política fosse uma profissão. A gente o que nós temos acompanhado é isso, políticos que são políticos porque a família foi, o pai foi, o avô foi, todo mundo é na família, gente poderosa, gente de grupos, donas de grupos econômicos que também quer entrar para a política, mas o que a gente não vê é a gente com projeto político. Projeto para 4 anos, quanto dura o mandato? Não, a pessoa entra 4, principalmente no caso de parlamentares. Tem gente com 24 anos, com 5, 6 mandatos repetidos aí, em todo lugar, não é algo só da capital ou dos municípios, das cidades do nosso interior, não. Em todos os locais, nesse nosso país aí, se criam currais eleitorais, aquele voto de cabresto, onde a população é orientada a votar por meio de um sistema de troca. Está na hora disso mudar, e as lideranças partidárias
tem responsabilidade com isso, fazendo um trabalho real de conscientização dos seus correligionários, para não ter que fazer isso. Candidatura forjada para cumprir. Olha o resultado, cassados, a legenda é prejudicada, perde os seus representantes, os políticos também vão ficar inelegíveis, vão poder recorrer, viu? A gente vai seguir acompanhando este caso. Vamos para o intervalo? Olha, mas sobre o Outubro Rosa, vamos falar sobre os serviços da Unidade Móvel de Saúde da Mulher do SESC Amazonas. Esse serviço foi prorrogado até o dia 28 de novembro, viu? Foi prorrogado até o dia 28 de novembro e daqui a pouco a gente traz os detalhes sobre isso. Ainda falando sobre Outubro Rosa, uma campanha anual realizada mundialmente neste mês com a intenção de alterar a sociedade, alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. A gente vai trazer as informações sobre isso e agora a gente ouve mais um depoimento. É o depoimento da Raiza. Para ela, a fé em Deus é a cura para tudo. Vamos acompanhar. Um tempo, passou uns 3 anos, 4, ele sumiu. Aí a doutora disse, Raiza, como? Eu disse, oração, doutora. A oração é muito bom, a gente tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé mesmo no homem lá de cima, entregar sempre na mão dele, porque a gente vem designada cada coisa pra gente passar, porque tem que passar. A gente não pode estar reclamando. Não adianta botar os lacinhos, não adianta botar rosa, não adianta. Se você não se examinar,